contem como que é a relação de vocês com o tempo. Vocês conseguem administrar bem o tempo de vocês? Ou falta tempo? Boa pergunta, sou ligada no automático. Como que é o dia da gente? Por que eu resolvi fazer essa live? Porque eu já passei por isso, já passei por muita agonia, por muita ansiedade com relação ao tempo. E as minhas clientes de atendimento, de coaching, de life coaching, uma das grandes dificuldades e desafios é administrar a vida, trabalho, casa, marido, filhos, né? Por quê? Porque não tem tempo, certo? E essa semana foi incrível, tá? Porque essa semana parece que foi assim, Deus mandou muita gente me dizer que não tinha tempo, e aí eu decidi, como eu estudei bastante essa parte de administração do tempo, de organização do tempo, por ser uma grande dor minha, e me ajudou muito, daí eu vim aqui dividir com vocês. Tá tudo certo na internet, gente? Então o que eu vou fazer? Eu estava analisando aqui tudo que eu iria falar, né? Comecei a fazer... Quem me conhece já sabe, né? Que eu adoro tudo organizado para não me perder e não esquecer de nada. Eu estava organizando e queria colocar mais um item, mais um, porque é muita coisa que faz com que a gente não utilize bem o nosso tempo, né? Então eu escolhi 10, 11, e depois eu escolhi mais uma, 10 ideias que vão ajudar vocês, nos ajudar, porque eu aprendi, mas praticar é outra coisa, né, gente? A gente aprende, mas tem que criar hábito. Então é um desafio diário. Eu aprendi e que fizeram sentido pra mim, né? E que realmente mudaram a minha produtividade e eu consegui incluir várias coisas que eu não fazia e que eu não sabia como fazer. Eu achei que eu não tinha tempo mesmo. Eu achei que tava tudo certo, eu trabalho o dia inteiro, eu estudo à noite, ou eu trabalho o dia inteiro e vou pra academia à noite e não consigo fazer mais nada. E aí eu comecei a perceber que hoje, organizando isso aqui, que eu já venho praticando, eu fui lembrando de várias outras coisas que, se a gente deixa de ter foco aqui, no que a gente estuda, nessas estratégias, nessas ferramentas de planejamento, a gente acaba esquecendo e volta a cair no antigo hábito que faz com que o nosso tempo seja roubado. Faz sentido para vocês? Vocês conseguem perceber algo que rouba o tempo de vocês durante o dia? Deixa eu baixar aqui. Então, o primeiro item é muito conteúdo, já aviso que eu não sei se eu vou conseguir passar tudo hoje, tá? Quando vocês tiverem perguntas, interações, faz o seguinte, ajuda aqui, né, a nova empreendedora, pega o aviãozinho aqui embaixo e compartilha com o máximo de pessoas que vocês puderem ou pessoas que vocês acreditam que também precisam organizar melhor o seu tempo, ok? Por quê? Porque o mundo cada vez tem mais demandas, mais tecnologia pra gente dar conta, as tarefas, ainda mais esse ano que foi um ano assim, atípico, né? Então, o quanto mais a gente conseguir organizar a nossa vida para fazer o que a gente quer fazer dentro do nosso propósito, dos nossos sonhos, dos nossos objetivos, a gente vai ter um resultado melhor. Primeiro item que eu coloquei não vou falar e depois a gente discute a respeito. A administração do tempo é conseguir usar o tempo que é o mesmo para todos nós, que são 24 horas, né? Porque o meu tempo é o mesmo da Kátia, é o mesmo da Alice. Oi, Edésio, querido! É o mesmo do Edésio. O tempo é o mesmo para todos nós. Nós temos 24 horas, cada hora tem 60 minutos e é o mesmo. E todos nós reclamamos do tempo. Claro, cada um tem sua rotina, tem sua dinâmica, suas tarefas, suas demandas, né? Cada um tem um ritmo de vida diferente. Mas a ideia aqui não é que a gente vai sair dessa live encontrando tempo para tudo. É como que a gente pode administrar e organizar para que a gente tenha mais tempo.
para que a gente se sinta menos ansiosa, para que a gente consiga fazer o que é para ser feito, que a gente consiga se sentir fora da pressão, né? Da pressão de tempo, de pressa, de correria. Então, o primeiro item que eu trago aqui pra gente é a ideia de que clareza, claro que eu tenho meu roteiro, né, gente, que eu não sou um PC. Clareza, tempo, relógio. Será que você tem a clareza do seu tempo, relógio e da sua capacidade? O que é isso? Será que eu tenho ideia do que eu consigo, do meu tempo de realizar alguma coisa? Do meu tempo para ler um livro, do meu tempo quantas horas eu preciso dormir? Eu tenho clareza da minha capacidade, do tamanho da minha capacidade do meu tempo relógio? Então, o primeiro item é tempo, relógio, capacidade. Para a gente identificar, para a gente começar a se conhecer, se perceber e ver o que a gente consegue dar conta. Por exemplo, digamos no trabalho, o chefe fala o seguinte: eu tenho esse relatório aqui para você, entrega uma pilha de relatórios, né? Você consegue fazer para amanhã? Eu preciso disso para amanhã, tudo bem? Primeira coisa que a gente responde a maioria das vezes, né? Estou generalizando, é o seguinte: consigo, eu vou conseguir sim. Mas a gente responde sem saber a nossa capacidade, do nosso tempo relógio, nosso. Será que eu consigo mesmo? Tem 50 páginas do relatório, me pediram para entregar amanhã. Eu digo que consigo. Quantas páginas eu leio por minuto? Eu tenho a habilidade de entender o relatório, eu sou uma pessoa que consegue assimilar rapidamente, eu consigo lidar com... O meu tempo relógio funciona de hoje para amanhã? Quanto tempo eu costumo demorar para ler um relatório de 50 minutos? A gente não tem noção da nossa capacidade. E a gente acaba se comprometendo com o que a gente não consegue dar conta. Deu para entender? É porque como é um assunto que já está bem claro para mim, eu não sei se eu me fiz entender, mas eu acredito que sim, né? Vou usar um outro exemplo aqui pra gente. Tem pessoas que conseguem trabalhar 24 horas seguida, ou se precisar dormir 2, 3 horinhas. Oi, Fábia! Se precisar dormir 2, 3 horas por noite, ok, ela consegue, né? Ela tem essa capacidade. Tem pessoas que não têm essa capacidade, né? Eu, por exemplo, não tenho a capacidade de ficar sem dormir, fico, né? Um dia ou outro, eventualmente, mas preciso de 7 horas de sono no mínimo. 6, hoje em dia 6. A gente vai ficando velho, né? Maduro. Então, isso faz com que a falta de clareza do tempo relógio que a gente tem pra gente entregar trabalho, entregar resultado, pra gente conseguir entregar demandas, essa falta de clareza faz com que a gente acabe perdendo muito tempo. Então, digamos que, eu gosto de usar exemplos que fica mais claro, né? Digamos que eu vou pedir para um funcionário fazer uma planilha de Excel, vou dar para ele e peço assim, ó, preciso que você faça isso aqui em 2 horas. Ele vai dizer sim. Ele não tem noção da capacidade de tempo relógio dele, porque ele diz que sim, mas ele não tem habilidade para fazer rápido, ele não tem esse raciocínio tão rápido que outras pessoas têm. E às vezes a gente acaba se comprometendo com aquilo que a gente não consegue entregar. E quando a gente respeita a nossa capacidade, tempo, relógio, a gente conhece, entende, a gente consegue produzir muito mais. Entendem? Ficou claro? E eu vou falar o seguinte, tem pessoas, por exemplo, que tem um limite muito alto para conseguir trabalhar. Eu admiro super quem trabalha o dia inteiro e ainda tem um segundo turno para trabalhar à noite. Essa pessoa, ela tem essa capacidade de tempo relógio dela, ela consegue produzir bem de dia e à noite. A gente não tem essa clareza e às vezes a gente se compromete a fazer 2 turnos, de manhã à tarde e à noite, e a gente não consegue produzir. E a gente acaba perdendo tempo e fazendo coisas com mais demora, né? Sem a agilidade que poderia ter feito
sem a agilidade de alguém que consegue, porque a gente não dá conta de trabalhar tantas horas. Então, algumas perguntas que eu vou colocar aqui pra gente, depois eu coloco nos comentários também, que é interessante a gente se fazer, tá? Qual é o limite da minha capacidade? Para tudo. Para estudar, para trabalhar, para dirigir. Porque se a gente ultrapassa o limite da nossa capacidade, a gente não consegue render. Então, assim, o limite de uma capacidade é quando a gente precisa de algo químico para nos ajudar. Uma cafeína, um energético. O que eu conheço é isso, tem mais, eu não conheço outras, né? Mas o nosso tempo de capacidade é quando a gente não dá mais conta. E quando a gente não dá mais conta, a gente não rende. E quando a gente não rende, a gente não produz o suficiente. Então, quanto tempo eu consigo ficar a mais estudando? Tem pessoas que viram a noite estudando. Se eu virar a noite estudando, não vai render. Porque o meu limite de tempo e capacidade não funciona. Ficar a mais no trabalho para que eu possa produzir melhor. Todas as respostas, elas servem para entender se eu consigo ou não administrar o meu tempo. Então a pergunta principal é: qual é a capacidade limite do meu tempo? A partir do momento que a gente encontra a nossa capacidade limite, a gente consegue entender onde e como a gente vai ter muito mais produtividade. Pessoas que trabalham, por exemplo, pessoas que trabalham home office, que tem horário livre. Tem gente que não funciona de manhã, não funciona, né? E insiste em trabalhar de manhã, tendo a liberdade para trabalhar num horário em que funcionasse mais e que renderia mais e que traria muito mais resultado. E a gente, muitas vezes, a gente se apega à convenção, à cultura de trabalhar das 9 às 18. À noite vou descansar. Qual que é o objetivo? O objetivo é render? Se for render, se for aproveitar o tempo, a gente tem total flexibilidade de adaptar e colocar o horário que vai mais render. Gente, tô aqui conversando sozinha, eu fico tão focada olhando pro assunto. Sim, deixa eu ler um pouquinho aqui. Que eu nem vejo o que vocês estão comentando. Sim, sem colocar na agenda eu me perco, mas mesmo na agenda ainda assim nem sempre consigo cumprir. Certo. É que até na capa do planner tá escrito ali Meu planner tá aqui. Tá escrito uma frase inspirada numa leitura de um livro que eu fiz, que é do Stephen Covey, que eu acho super interessante, que o segredo não é priorizar o que está na agenda, e sim agendar as prioridades. Mas aí a gente já vai para um outro tema, né, que pode ser tema de uma outra live. E tem clareza tempo-relógio. A maioria dos nossos erros, dos nossos problemas, é que a gente não tem essa clareza e a gente não consegue render o quanto a gente poderia render e aproveitar melhor o nosso tempo. Vamos lá. 2. Multitarefas. Tem pessoas que conseguem realizar muitas tarefas ao mesmo tempo. Tu é minha. Tu é minha? Estou te ouvindo. Não entendi, Kátia. Acho que eu me perdi aqui. Tem que explicar pra mim. Multitarefas. Posso focar? Eu consigo focar em multitarefas? Eu sou uma pessoa que dá conta de fazer várias coisas ao mesmo tempo? Carla! Gente! A Carla, minha colega e agora minha cliente também, que mora lá em Portugal. Que bom te ver aqui, Carla. Mas que hora é aí? Quase meia-noite. Vamos lá. Multitarefas. Posso focar? Eu consigo focar em muitas tarefas? Por quê? Se eu não consigo focar em muitas tarefas, o que eu consigo fazer ao mesmo tempo? E uma coisa que eu acho bem interessante que eu coloquei que eu não queria deixar de falar, que a maioria de nós estamos inclinados a achar que a gente tem que dar conta, todos nós seres humanos temos que dar conta de fazer várias tarefas ao mesmo tempo. Se a gente não fizer, a gente é incapaz. Faz sentido? Né? A gente não acha, todo mundo consegue fazer várias coisas ao mesmo tempo, como é que eu não vou conseguir? Eu vou dar conta sim. Começa a fazer uma coisa, vai fazer outra, já vai fazer, né?
Só que o que? Existem pessoas que são assim, né? Só deixa eu voltar um pouquinho para ficar mais claro isso. A gente é inclinado a pensar que isso de fazer muitas coisas ao mesmo tempo é alguma habilidade que pode ser desenvolvida na gente, né? Não, se ela aprendeu a fazer muitas coisas ao mesmo tempo, eu também vou aprender. Mas não é, tem pessoas que são ou não são multitarefas, que têm habilidade para aprender tudo ao mesmo tempo, fazer tudo super feito ao mesmo tempo e ficar concentrado em tudo e dá tudo certo. E tem pessoas que não têm capacidade e habilidade para fazer tudo ao mesmo tempo. E aí a gente não tem essa clareza se a gente é ou não é multitarefas. Ana enviou uma solicitação para... agora não vai dar, Ana. Em outro momento a gente faz uma live com atendimentos aqui ao vivo. Marcinha! Então vamos lá. E o que acontece? A gente acha que tem que dar conta de fazer tudo ao mesmo tempo. A pessoa que sabe, que tem conhecimento, que conhece, que é fácil, para ela é assim, ela faz, tá tudo certo. Ela consegue atender o balcão, atender o telefone, ligar, ver o e-mail, celular, tudo certo. Agora, quem não é, eu não sou multitarefas, eu também não sou, Carla. Eu não sou mesmo. Mas, se eu não fosse atrás de entender sobre a organização do tempo, como que a gente pode melhorar, eu não iria saber, eu ia achar continuando que eu dou conta de tudo e ficava naquela bola de neve. Porque quando a gente acha que dá conta de tudo e a gente não é multitarefa, a gente começa a fazer, não termina, começa a fazer, não termina, começa a fazer, não termina. Faz sentido pra vocês? Como eu não sou, eu sei falar bem, né? Então, vou fazer a arte aqui pra publicar no Instagram. Daí eu, telefone, vou falar no telefone, vou fazer aqui, tudo perde, tudo sai, eu quero fazer tudo ao mesmo tempo e não faço nada direito. E criando a consciência e entendendo, a gente consegue ver que tem como melhorar isso. Como que a gente pode melhorar isso? Furtado. Fábia. Fábia, que bom dia. Hoje eu achei uma foto nossa, Fábia, eu vou postar depois. Uma festa do meu aniversário, 1000 anos atrás. A gente bem novinha. Fábia, eu sou e me cobro um pouco por isso, porque acumulo tarefas. Então... Mas a gente pode ajustar, sabe? Eu admiro muito quem é multitarefa. Admiro, e esses dias eu fiquei pensando, falei, nossa, porque pra quem não sabe, quem vai assistir depois dessa live, a Fábia Furtado, ela é empreendedora, mãe, esposa, criativa, e ela que faz tudo da marca dela. Daí eu falei, tá, quem que fez a tua arte? Eu. Quem é? Eu. E eu pensei, nossa... E aí, o que eu pensei? É a Fábia que faz tudo isso? Como que ela consegue? Porque eu admiro, né? Eu também, segunda-feira, as metas 2021 começam a entrar em atividade já em 2021. Coisa linda, Mai! Essas minhas coaches queridas. Vamos lá, focar aqui. E aí, como é que a gente pode fazer para ser mais produtivo quando a gente é... Independente se a gente é multitarefa ou se a gente não é. Eu posso dividir? Quando a gente assume que a gente não dá conta de fazer bem feito tudo ao mesmo tempo, a gente vê o quanto que a gente perde tempo insistindo em fazer tudo junto e misturado. Levamos muito mais tempo, não concluímos a metade do que a gente queria fazer, como eu, né? E fica com uma sensação de ser improdutivo. E isso, gente, é um desafio incrível, tá? É um desafio muito intenso, porque é muito fácil as coisas roubarem a nossa atenção. Cada vez mais a gente é vítima da tecnologia, e também amamos a tecnologia, mas também somos vítimas, me incluo. E o que eu percebo é que, vou citar um exemplo aqui pra gente. Hoje eu tava estudando vários outros materiais, finalizando o curso e tal, um curso que vai ser lançado em janeiro, e de repente eu acho que eu vou fazer um stories disso que eu tô fazendo agora.
Não, eu não sou multitarefas. Se eu não me concentrar nisso aqui, eu não vou fazer bem feito. Eu vou pra lá e já vou pra lá e vou pra lá e vou pra lá. Então eu vou ficar aqui porque é assim que eu produzo mais. Enquanto eu estava fazendo só esse material aqui, estudando pra live, que eu fiquei ali um pouco estudando, a minha cabeça queria fazer várias outras coisas. Sabe? Ah, eu tenho que fazer isso, tenho que fazer isso. Só que eu não sei, eu não posso ser, eu não sou. Eu acho que eu sou, mas isso é uma ansiedade, é o mundo que tenta levar a gente para todos os lugares. Porque, na verdade, a minha forma de render o tempo é fazer uma coisa de cada vez. Né? Vamos lá. Depois eu leio o que vocês estão comentando aqui. Fábio, o fato de você se cobrar muito por... deixa eu ler da Fábio aqui de novo. Eu sou e me cobro um pouco por isso, porque acumulo tarefas. Então, e aí a gente tem que perceber, né? Ser multitarefas eu acho incrível mesmo, admiro. Mas tem que ver até onde o que é importante, né? O que é importante, o que é prioridade importante e o que é urgente. Porque se a gente quer fazer tudo o que não é importante no momento, acaba tendo urgência depois. Não sei se deu pra entender. Mas depois a gente chega nesse assunto. Vamos lá. Senão eu vou perder bem o foco. Shirley, quando passa de uma tarefa para outra? Para quem tem dificuldade de concentração, eu estou utilizando... deixa eu falar aqui pra gente uma coisa. Cada um de nós vai encaixar essas ideias e esses instrumentos de acordo com o seu ritmo, ao seu trabalho, aos seus estudos. Aqui não é uma receita que cabe para todos, né? Fez sentido. E, por exemplo, eu entendi que para mim eu tenho que estabelecer, dependendo do que é, né? A gente já vai chegar no outro item que vai explicar melhor. Dependendo do que é, foco é quando a gente começa... Foco o que é? É quando a gente consegue começar e finalizar aquilo ali que eu me propus a fazer. Finalizar. Não quer dizer, eu vou escrever um livro hoje, não. Eu me determinei que todo dia eu vou escrever 20 páginas de um livro. Então, vou focar nisso. Foquei, fiz os meus 20 páginas do livro de hoje. E assim que eu acabei essas minhas 20 páginas, aí eu vou passar para outra tarefa. Por quê? Isso, a ideia que eu tô passando aqui pra gente... Ana! Já falo contigo, Ana. A ideia que eu tô passando aqui pra gente é pra gente aproveitar melhor o tempo, né? Se isso fizer sentido pra vocês, pra mim tá fazendo muito, tá? Porque eu nunca produzi tanto na minha vida, sério, nunca. Como agora não, desde que eu decidi entender como que eu podia, gente, não é possível. Se Barack Obama era presidente dos Estados Unidos, acordava às 5 da manhã pra fazer atividade física, estudava, né? O presidente dos Estados Unidos, como é que eu não vou conseguir? Né? E então, é isso. Precisamos saber o que é mais produtivo. Olha que interessante, tá? O que é mais produtivo? É não atender o celular, WhatsApp, pipipi, que fica pipocando e responder os e-mails, ou fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Você tem que identificar se você consegue ser mais produtivo de uma forma ou de outra. Com isso, o mesmo tempo, porque assim, gente, o que é? Tempo é algo abstrato, mas que ele é único no mundo para todos nós, né? Então, nós temos tempo. A gente tem 24 horas de tempo. O tempo, ele não... Ninguém pode roubar o tempo da gente. O nosso tempo, ele existe. O relógio é algo abstrato, né? É algo físico, concreto. Então, a gente apenas administra as horas, certo? Então, o que vai me render mais tempo para o que eu quero fazer? Eu não atender o celular e responder os e-mails, ou eu fazer as duas coisas ao mesmo tempo? Se você é multitarefa e consegue, beleza. Se você não consegue, a gente administra de uma forma em que a gente vai ter mais resultado.
Por exemplo, eu coloquei aqui um exemplo. Atender clientes, produzir conteúdo, dar uma olhadinha no WhatsApp para ver se não é nada urgente, ou dividir e organizar por períodos. Vou falar mais devagar, falei rápido. O que é mais produtivo? Ao mesmo tempo, atender cliente, produzir conteúdo, dar uma olhadinha no WhatsApp e não para ver se não é nada urgente, e dali já vai, né? Porque a gente abre o celular para olhar o WhatsApp, né? Ali abre um buraco sem fundo. Ou dividir e organizar períodos para cada um deles. Enquanto eu atendo, eu não olho o celular, né? Isso que eu me propus, porque se eu estou atendendo, eu estou atendendo. A atenção tem que ser para aquilo ali, porque senão não vai ser algo bem feito, né? Ou enquanto atendo não olho o celular, por quê? Se a gente vai fazer um trabalho, independente de qual seja, com outra pessoa, seja numa conversa, para uma conversa ser produtiva, seja no relacionamento, seja na nossa rotina em que a gente quer ter mais produtividade, se eu divido o meu tempo, que eu poderia estar com a outra pessoa fazendo alguma coisa, se eu divido o meu tempo com outras atividades, eu não vou estar sendo honesta comigo, porque eu tô perdendo meu tempo ali, né? Porque eu não tô fazendo nenhuma coisa nem outra direito. Eu tô com um ser humano na minha frente, mas eu tô com a cabeça em outro lugar. Ou eu tô com uma cliente aqui no atendimento online, mas eu tô no WhatsApp falando com alguma pessoa. Eu tô numa aula online, que eu escolhi fazer essa aula online, que eu escolhi me matricular, que eu paguei. Eu vou ficar na aula online mexendo no celular? Esses dias aconteceu comigo. Eu tava numa aula, mas não tava prestando atenção, e tava em outro lugar, e tava preocupada com outras coisas. Eu acho que aquilo ali me desinteressou. E de repente, eu pensei assim, tá, peraí. Tô perdendo meu tempo aqui, porque paguei por esse curso e não vou assistir. O professor tá ali explicando um conteúdo maravilhoso que eu poderia estar adquirindo e conhecimento. E eu tô aqui fazendo outra coisa, viajando e fazendo nada. Porque eu tava fazendo nada. Então eu não estava administrando o meu tempo de acordo com o objetivo que eu tenho na minha vida, né? Ai, Antônio Sérgio! Coisa linda! Coisa linda, gente. Ai, pessoas que eu amo. Você já chegou em Florianópolis? Depois me fala, hein, seu truqueiro. Deixa eu falar só uma coisa tão bom, né? Minha amiga de infância, Ana Paula, tá aqui. Que feliz. Vamos ver. Deixa eu ver aqui que eu não quero esquecer de nada. Deixa eu falar uma coisa pra vocês. Isso aqui eu fiz um combo de tudo que eu estudo e do que eu considero que seja mais produtivo. De várias fontes, vários autores, várias inspirações. E eu li um conteúdo do Leandro Carnal e eu não me identifiquei. E engraçado, né? Porque eu amo muito... Eu admiro muito, ele é um modelo de inspiração para mim, um filósofo, professor, estudioso, maravilhoso, historiador. Mas ele falou algo que eu não concordei e eu tava pensando em escrever sobre isso. Eu falei, não adianta, eu vou seguir o que eu acredito que é verdadeiro e que para mim faz total sentido, né? Como que a gente prioriza? Vou perguntar aqui para vocês para ver o que vocês vão responder. Eu tenho duas coisas para fazer. Eu tenho uma urgente e tenho uma importante. Qual que eu faço? Vou tomar uma aguinha enquanto vocês respondem. Eu tenho duas coisas para fazer e eu quero usar bem o meu tempo. Qual que eu faço? A urgente ou a importante? O que você... Cada um não tem certo e errado, tá, gente? Mas o que vocês acreditam? Eu tenho... Já tenho claro o que eu acredito nesse momento, né? Porque a gente muda, a gente vai aprendendo, vai conhecendo outras fontes e a gente vai ser urgente. Beleza, quem mais? G, que bom te ver, G. Eu quero fazer primeiro urgente. Urgente. Beleza. Vou esperar mais um pouquinho. Mentira, é só porque eu tô tomando água, tô dando um tempo.
Vocês viram minha caneca? Olha que chiqueza. Né? Tão feliz, né, as conquistas da gente. Uma caneca que deixa geladinho e deixa quente. Térmica. Tomei tudo. Vamos lá. Vários autores e vários estudiosos, especialistas em gestão do tempo e tal, dizem que é primeiro urgente e vários também falam que é o importante. Eu escolhi pra mim, nesse momento da minha vida, né, e realmente tô usando como mantra, né, primeiro o que é mais importante. Sim, eu escolhi, né? Mas cada um tem o direito de escolha de acordo com o que considera melhor, né? Por que que eu decidi seguir pela linha do que é mais importante? Porque quando a gente... Na verdade, como eu tô consumindo muito conteúdo do Stephen Covey, e eu acredito muito na história dele, na filosofia de vida dele, ele é realmente um cara inspirador. Eu adquiri pra mim esse hábito, estou adquirindo, né, de primeiro o que é mais importante. Por quê? O que é importante é algo que tem significado, é algo que é sério, é algo que é importante, uma pessoa é importante pra gente, um assunto é importante pra gente, né? Uma tarefa é importante pra gente? Sim. É algo, se é importante, é algo que eu quero, é algo que eu vou fazer, é algo que eu tenho compromisso. É algo que eu preciso, que eu tenho vontade de realizar. E se eu deixo pra depois o que é importante, normalmente ele vai virar urgente, né? Exemplo, cuidar da saúde é importante, muito importante. Mas será que eu cuido da saúde que é importante? Ou eu devo primeiro fazer o que é urgente? A correria no meu trabalho, as horas que eu tenho que trabalhar mais porque precisa, porque senão isso, senão aquilo, senão. Quando a gente não dá atenção para o que é importante, a saúde pode virar urgente. Faz sentido para vocês o meu pensamento? Outro exemplo. Pena que tem um compromisso, mas sucesso, amiga, tá linda. Ai, querida, vai ficar gravado, tá, Ana? Depois você assiste, compartilha com os amigos, tá? Vou usar um outro exemplo aqui pra gente. Eu estava... Aqui tende a administrar muito bem o tempo. Assim tende a administrar muito bem o tempo. Normalmente o que vira urgente é que a gente não deu atenção quando era pra ser feito. Não é? Quando era pra ser feito, virou urgente. Óbvio, tô falando de forma geral. Óbvio que em alguns momentos a gente tem que apagar incêndio, né? A gente precisa sim fazer o que é urgente. Tipo, alguém tá caindo e eu tenho que fazer alguma coisa no meu computador. Urgente é a pessoa, né? É que o conceito de urgência que eu tô falando é esse. O que na nossa vida é mais importante? O que é importante? O que na nossa vida a gente escolhe primeiro? O que é importante e o que é urgente? Né? Porque quantas vezes a gente tá cansada, né? Precisa descansar. E a gente precisa entregar um trabalho que é importante. Porque está em cima da hora e eu tenho que entregar e é importante, eu tenho que fazer até meia-noite. O que é urgente? O descansar ou entregar até meia-noite? Entregar até meia-noite. Mas se eu tivesse visto ele lá atrás como algo importante, eu teria dedicado mais tempo lá atrás para ele, para que ele não virasse urgente. Beleza? Essa é a minha reflexão e vale analisar, pensar, né? Pra mim, o primeiro que é mais importante. Evitar a tarefa... Ah, gente, esse aqui... Gente... Paulo! Meu pai do coração! Que bom te ver! Gente, essa aqui quero ver o que vocês acham, hein? Evitar a tarefa seguinte no pensamento. Me diz. Coloca aí, uma mão pra cima, quem tá fazendo uma coisa pensando em outra.
surreal, né? A gente vive assim. Admiro quem não é assim. Mas é meu foco, né? Então, quando a gente fala, só um parênteses, quando a gente fala em autodesenvolvimento, a gente... belos cabelos, obrigada. Sim, às vezes. Então, gente, pra produzir, pra gente ter mais produtividade... Só voltando um pouquinho, por que eu falei antes ali do que é importante, do que é urgente, do que é importante? Porque quando a gente dá prioridade pro importante, a gente não perde tempo, né, apagando incêndio daquilo que a gente não deu atenção quando era importante. Oi. Sim. E aí a gente consegue produzir muito mais, a gente consegue aproveitar muito mais, né, o nosso tempo. Eu posso dizer que quando a gente fica com a nossa cabeça na próxima tarefa, é como se a gente estivesse envenenando a atual tarefa que a gente está fazendo, né? É isso, praticamente. Porque eu estou onde era para estar, mas a minha cabeça está lá na próxima. Então eu não estou, né? E quando eu não estou onde era para eu estar, eu não consigo produzir. Eu não consigo render. É muita coisa para um dia só, né, gente? Mas é o que diminui a ansiedade. A gente sabe que hoje o mal da humanidade, falo por mim, é se manter no presente, né? É reunir a família e estar com a família. É sentar com uma amiga para conversar e estar ali com a amiga conversando e não pensando que a noite, que isso, que aquilo, que o vídeo e que tudo, né? E eu coloquei aqui, ó, já vou ver. Eu tô lendo o que eu coloquei, coloco a verdade. Estar onde eu estou. A gente se concentrar no tempo atual. Vamos analisar. A gente quer tanto, né, fazer uma viagem, daí fica planejando, querendo, daí tem aquela ansiedade antes, quando chega lá na viagem, a cabeça tá no trabalho que vai voltar. Estar com a amiga conversando é um bom exemplo, né, amiga? Mas é desafiador hoje, né? Não sei como que está para vocês, mas é desafiador, né? Parece que é muito difícil a gente conseguir se conectar presencialmente no pouco presencial que a gente vem tendo, né? Agora com o isolamento social a gente não sai muito. E quando encontra alguém que a gente gosta, que a gente tá com vontade de conversar, trocar uma ideia, a pessoa não está ali, né? Eu já passei muito por isso, sendo a pessoa que não estava ali, né? Mas o objetivo da gente aqui, enquanto ser humano, é melhorar, né? É se desenvolver, evoluir nessa vida, né? E enquanto a gente tá aqui, pra que ficar no mesmo lugar? Por que a gente não pode se autoconhecer, perceber que, nossa, eu tô ficando muito no celular, eu fui lá na minha amiga e tô só no celular, nem falei com ela. Isso é se autoconhecer. E o pior é que autoconhecimento é um título de preconceito, um assunto da moda, coisinha de autoajuda. Sendo que, na verdade, a gente vive, a humanidade, né, vive num desenvolvimento. As coisas vão evoluindo, né? Tudo vai evoluindo, a tecnologia, as formas de serem feitas as coisas. E a gente acha que não tem que ter autodesenvolvimento. A gente tem que ficar sendo a mesma pessoa que a gente é. Então, com isso, eu coloquei como foco pra mim, né? E cada um de vocês, claro, não tô generalizando, de a gente tentar estar onde a gente está. Parece uma coisa clichê, mas cada vez mais a gente está sendo vítima do sequestro de onde a gente está. Vamos lá. Verdade. Outra coisa, tô falando pra mim mesmo, verdade, que eu não quero esquecer, né?
Quando a gente está inteiramente concentrado onde eu estou, como se fosse o único lugar da minha vida e a única coisa que eu estivesse fazendo, isso nos dá um foco extraordinário. E por que eu coloquei extraordinário? Porque, por exemplo, eu estou aqui na live, né? Eu decidi ontem fazer essa live, estudei o material para eu organizar minha mente, me planejei, estou aqui feliz de dividir, né, de compartilhar esse assunto aqui com a gente, com vocês. Vocês pararam o tempo de vocês para ligar o celular, para estar aí na frente do celular, ou quem vai assistir depois dessa live. E é uma falta de respeito com quem está aí. A minha cabeça está preocupada, deixa eu ver, com a entrega do meu trabalho que eu tenho que refazer para o meu professor Juliano ver semana que vem. É algo que eu tenho que fazer, que eu estou preocupada, que eu quero fazer, que eu tô louca para fazer, mas eu estou aqui, né? E se eu não estiver inteiramente concentrada aqui, falando com a gente aqui, preocupada em passar a informação da maneira mais clara, eu não vou conseguir ter um trabalho bem feito, né? E o que é um foco extraordinário? Gente, eu tô falando muito rápido, é que eu me empolgo. Eu me empolgo porque já parece que eu tô falando ao vivo com todos vocês e eu gosto de falar do que faz a gente evoluir, né? Mas tá ok? Estão acompanhando? Espero que sim. Faz favor, coloca a flechinha para mais pessoas assistirem, coloca coraçãozinho. Vocês sabem por que eu descobri esses dias estudando? Que o Instagram, que agora o Instagram é minha ferramenta de trabalho, né, gente? Instagram, Facebook. Então, o Instagram, ele entende, né, que é para compartilhar que a minha live está sendo, tendo interação quando é feito coraçãozinho e quando é colocada a flechinha pra cima. Porque senão ele não entende, acreditam? Então, assim, é uma mecânica muito louca, né? Esse dia eu até assisti um documentário no Netflix sobre a mecânica do Facebook e do Instagram. Então, quanto mais interação tiver de perguntas, de realmente, se tá com vontade de perguntar, pergunta, se quer falar alguma coisa, pergunta. Se tá gostando, coloca coração, né? Isso, coração. E se tiver interesse, coloca a flechinha ali e manda pros amigos. Isso aí, Carla, algoritmo. Olha, nada melhor do que ter uma lifelong learning, lifelong learning aqui na live, né? Eu tô falando isso porque a Carla a gente fez um curso juntas, não sei se a gente fez juntos, acho que fez. Um curso de lifelong learning muito legal, que mudou bastante a minha vida. Que flechinha é essa? Aqui embaixo de onde a gente tá, G, tem um aviãozinho pra cima. Um aviãozinho assim, ó. Tipo como se fosse um aviãozinho de papel. Assim, ó. Sim? Eu acho. Assim. Daí você coloca essa flechinha, né? E você escolhe as pessoas que você quer encaminhar. Bora lá. Vamos ver. Que rápido. Já deu 1 hora. Meu Deus. Tá certo isso. Já vai dar 1 hora. Gente. Vamos combinar o seguinte, então. A gente vai fazer o segundo episódio da live, pode ser? Eu vou marcar o dia, a gente faz o segundo episódio da live, porque ainda tem muita coisa que eu quero falar e muito assunto interessante. Só vou dar um spoiler aqui, né? As partes mais interessantes, que é não deixar que os recursos eletrônicos nos usem, porque isso faz com que a gente tenha muito mais tempo, porque na verdade, né, a gente é que tem que usar os recursos eletrônicos e não eles usarem a gente. Então tem bastante assunto para debater sobre isso. Os vícios atuais. Diversificar as tarefas para quem é multitarefa e para quem não é também. Isso aqui é essencial, tá? É diversificar as tarefas de acordo com as inteligências e de acordo... Nossa, a gente vai ter que se ver de novo.
As horas para as estratégias de médio e longo prazo, quanto tempo, como que organiza a estratégia de médio e longo prazo. Quem são os assassinos do nosso tempo? Falta de objetividade em conversas e reuniões. Isso aqui pra mim é a morte. Me agonia bastante. Steve escreveu o tema da live aqui. Ah, eu tinha escrito, gente. Desculpa, eu tinha escrito sim. Administração do tempo. Vou lá, aqui. Agora eu prendo aqui e eu vou salvar, porque vai que não salva, né? E o assassino mor da produtividade, que eu não vou falar o que é agora, tá? O assassino mor da produtividade é o nono item. E o último é fundamental, independente do que a gente precise, que é falar sobre a ansiedade e sobre o autoconhecimento. Gente, foi muito bom, passou voando. Espero que vocês tenham gostado, que tenha ajudado vocês. E Ti, faz um post com resumo das suas dicas, Mara. Sim, vou fazer sim. Pode deixar, Mai, obrigada. E vou marcar um outro horário pra gente falar de todas as outras estratégias para nós podermos administrar melhor o nosso tempo, tá bom? Oi, Pata! Gente, vai ficar salvo, eu vou salvar rápido porque eu tenho medo que acabe, tá? E depois a gente se fala. Beijo, 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 beijo. Beijo, beijo. Muito bom, obrigada, estou esperando a agenda. Já tá aí, tá no caminho, Carla. Já tá indo para Portugal o seu planner. Um beijo, obrigada pela presença.